Esse é o podcast número 98 e a gente já começou, Paty, com uma mudança que você nem sabe que tá acontecendo. É assim? É assim, você nem sabe o que tá acontecendo. É o seguinte, no podcast anterior, você foi trollada pela equipe, você sabe disso, Eu né? vi, eu mereci. Quem não foi no YouTube, precisa ir lá, precisa assistir lá. Obrigado, time, muito obrigado, porque eu passo, eu sofro aqui nos bastidores e as Agora pessoas não sabem, né? Sozinho, né? Agora as pessoas sabem o que eu passo aqui, né? Eu pergunto, e a Paty fica me olhando com a cara, tipo, do que eu tô falando, né? E aí a Edi, que trabalha no nosso time, ela virou e falou assim, pô, sabe o que vocês podiam fazer? Podiam começar a vinheta, né? Podia fazer a vinheta na abertura, ao invés de começar, né? Por exemplo, Os Sócios, que é um podcast que eu admiro muito, né? O Bruno Perini, Bruno, Malu, a gente curte muito vocês, somos fãs, tá, parceiro? Quem sabe um dia a gente não vai ir nos Sócios. Quem sabe um dia a gente e vocês não vêm aqui. Quando estiver em Orlando, vem cá tomar um café, jogar um Pac-Man aqui, viu? Bruno, Malu, joga um Pac-Man aqui na máquina, toma um café com a gente aqui, vai ser massa fazer o podcast Os Sócios com vocês aqui. O convite tá feito oficialmente aqui, quando estiverem por Orlando a gente faz isso aqui. A casa tá aberta pra vocês. Então a gente é fã deles, a gente curte, a gente ouve ele como um podcast que a gente curte, muito né? Legal, muito legal. E dentro dessa linha lógica, pra mim o Bruno hoje é um dos melhores desse mercado, assim, em termos de comunicador, de conhecimento, tenho muita admiração por ele. E dentro dessa lógica, né, a Edi falou assim, eles começam só a vinheta, depois já entra falando. Então esse no 98, Paty, você não sabe, mas a vinheta já foi. Já foi. A vinheta já foi. Já foi. Então nunca mais também eu vou me confundir, né? Nunca mais, porque não... Já foi, é antes, é depois, mudou. Mudou, já foi. Então já tá valendo. Então esse é o podcast 98, a gente vai falar Não Imite o Guru da Internet, eu sou Jerônimo Temel. Mas não vai ter o então vamos lá? Nunca mais? Acabou também? É assim? Vamos ter que reorganizar isso, né? Porque agora eu não sei como é que vai ser. O podcast é Não Imite o Guru da Internet. Vocês viram a minha vida, né? Vocês viram a minha vida. Mas eu passei 97 podcasts com problema de você não saber, mas isso é antes da vinheta ou depois da vinheta? Não tenho mais esse problema, a partir de agora será sempre depois da vinheta. Passamos o facão no problema. Não Imite o Guru da Internet, eu sou Jerônimo Temel, essa é Paty Araújo. Vamos. Aí como é que ficou mais fácil, tá vendo? Vamos, essa é a Paty Araújo. E a gente tem um propósito nesse podcast. O podcast chama Sai da Média por uma razão, né? A média é sinônimo de mediano, de medíocre. Medíocre é uma palavra que ficou feia, né? Mas medíocre, se você buscar uma das definições do dicionário, é aquilo que não é nem bom, nem ruim. O que não é nem bom, nem ruim é o quê? Medíocre. Então, nosso propósito aqui, eu diria que o meu propósito de vida como treinador é fazer você não ter nada na sua vida que você diga, não é nem bom, nem ruim. Então isso é medíocre. Como é que tá seu trabalho? Não tá bom, mas também não tá ruim. Medíocre. Como é que tá sua vida? Como é que tá sua vida? Não tá boa, mas também não tá ruim. Medíocre. Como é que tá teu casamento? Não tá bom, mas também não tá ruim. Medíocre. Como é que tá seu cuidado com a saúde? Não tá bom, mas também não tá ruim. Medíocre. Então nosso propósito aqui é você sair da média e todo o tema que nós trouxermos aqui é para sair da média. Esse é o podcast 98. Sem tapinha nas costas, no máximo você vai levar uma voadora nas costas para sair da média. Voadora nas costas. Você sabe de onde me veio a lembrança de por que eu falo em voadora nas costas? Não. Você sabia que eu já levei uma voadora nas costas? Não. Não foi boa igual a gente dá aqui não, mas eu levei uma voadora nas costas. De verdade? Assim? De verdade. A gente tava indo buscar você no aeroporto, eu, Paty, Carol e João, indo buscar você no aeroporto. Agora de Orlando, que a gente deixou mãe e Miguel lá, e aí você ficou lá, fui buscar vocês, e aí Carol gosta que eu conte histórias, né? Ela falou assim, pai, me conta uma história aí. Eu falei, pô, Carol, toda vez eu já não tenho mais história pra contar da minha vida, né? Aí achou essa. Aí eu achei essa. Nem eu sei. Você falou, você conhece... Cara, você é muito Forrest Gump. Você conhece o dia que eu apanhei de um time de futebol inteiro? Você? Eu. Não. Não? Então, foi aí que surgiu. Eu conto qualquer hora dessa pra você, como que eu apanhei de um time de futebol inteiro. Mas eu quero entrar no assunto. Caraca. Depois a gente volta pra essa história, se você lembrar. Se você não lembrar, no próximo podcast eu conto dela. Five vai querer saber dessa história e pior de tudo, ele depende de mim, né? E só pra você saber. Depende de mim, vou botar um lacinho no dedo. E isso aqui não é combinado não, né? Só pra você saber, isso aí é pra ficar gerando uma antecipação. Não, a Paty nem sabia que eu ia começar o podcast assim. Vamos falar Não Imite o Guru? Não Imite o Guru, tema de hoje. Não Imite o Guru da Internet, né? Como é que a gente chegou nesse tema? A gente estava dirigindo para cá, a gente grava os nossos podcasts primordialmente nas terças-feiras. Hoje a gente está gravando numa terça-feira e a gente foi devolver o carro que a gente tinha alugado. Acabei de falar que eu busquei a Paty no aeroporto, que tinha deixado a mãe e o Miguel no aeroporto, e aí na volta para casa a gente estava com 2 carros, foi devolver um carro hoje. Um dos 2 carros que a gente estava aqui foi devolver hoje. Voltando para casa a gente começou a pensar no tema. E aí a gente falou assim, cara, tem muito assunto legal na publicação do 321 agora. E a Paty começou a procurar o 321 agora. O 321 agora é uma publicação que toda segunda-feira eu
eu mando hoje gratuitamente, já são mais de 11 mil assinantes, né? Toda segunda-feira eu mando um pensamento, é uma publicação para fazer você evoluir toda semana numa leitura de 4 a 5 minutos. Cara, mas assim, na prática, é um encontro com o Jerônimo, sabe? Tomar um café comigo. É um encontro com o Jerônimo, ele te convida para tomar um café com ele e você sente isso quando você lê o texto, assim, você aprende uma técnica. É um momento de evolução real. Mas é um momento de evolução real, mas é gostoso, assim. Nesse 3, 2, 1 agora, uma das frases foi de Confúcio, né? Um dos pensamentos que a gente discutiu foi de Confúcio. E a Paty achou ele e ela gostou muito do pensamento, né? O pensamento é assim, ó, não pense, Confúcio, não pense por muito tempo, faça, mas não faça por muito tempo. Pense. A Paty, aí primeiro ela parou para refletir um pouco, não é uma frase fácil, né? Assim de cara, não pense por muito tempo, faça, mas não faça por muito tempo. Pense, falei, gostei, Paty, esse aí dá um podcast, esse dá para conversar sobre isso. Cara, isso. É sensacional, né? Porque a gente fala muito disso, da ação, que a gente precisa ter ação, tem que agir, tem que agir. Mas tem que pensar também, tem que ter um pensamento estratégico, você tem que saber para onde você tá indo. Mas também se você só pensar... Precisa ter os momentos da pausa, porque senão você vai só agindo, mas você não vai montando nada na sua vida, não vai pegando a peça do quebra-cabeça certo que você sempre fala, né? E aí? Mas é engraçado que a gente foi conversando no carro, né? A gente veio conversando pra cá. O podcast devia ser no carro, devia, né? Porque cara, ele acontece melhor no carro do que aqui, né? A gente fala de muita coisa no carro, E aí, nessa caminhada, voltando pra casa, a gente começou conversando sobre a frase de Confúcio, que já dava o podcast, a nossa conversa já dava o podcast, e aí chegamos, não imite o guru da internet. E se você parar pra pensar, mas peraí, porra... Como que a gente chegou Caraca, nisso, como que a gente chegou... Qual a correlação? Você lembra? Por favor, você lembra? Não pense por muito tempo, faça, mas não faça por muito tempo, pense, né? E eu lembro como é que a gente chegou nisso, né? Como que a gente chegou em não imite o guru da internet? Isso é bem importante, né? Porque olha que louco, né? Eu queria trazer 2 conceitos, Paty, pra gente bater um papo nesse podcast com base nesses 2 conceitos. Beleza? Com base nesses 2 conceitos. O que acontece hoje? O mundo tá meio dicotômico. Mas eu queria fazer uma pergunta. Faça uma pergunta. Posso fazer antes dos 2 conceitos? Deve. Nessa frase de Confúcio, você se pega mais onde? Pensando que as 2 coisas são necessárias. Se você se distrair, tipo assim, sabe? Se você não pensar... Jerônimo? Você, Jerônimo. Se você se distrair, não tenho dúvida. Você cai mais na ação ou no pensamento. Né? Não pense por muito tempo, faça, mas não faça por muito tempo, pense. Eu sou o cara que penso, logo fiz anteontem. Né? Então eu pensei, já fiz anteontem. Então eu sou o cara que eu preciso de vez em quando parar pra pensar. Porque se deixar, eu só... Vum. E você, Paty? Cara, eu sei a resposta, eu quero só pra você falar pro Fábio, porque eu sei a resposta. Eu acho que eu tô no... Engraçado, eu queria ouvir o que você pensa, porque eu vou dar minha opinião e depois você fala... Não, dá sua opinião, depois eu falo. Não, porra, dá sua opinião primeiro, eu te perguntei primeiro, pô. Cara, eu sou da ação, né? Se eu tô em alguma coisa muito longa, com muita explicação, com muito detalhe, já me dá agonia, porque eu já percebi que aquilo precisa ser feito e eu quero fazer, quero agir. Mas tem um lado meu também que ele precisa tomar a decisão para agir. E esse lado que precisa tomar a decisão, ele precisa de mais tempo para pensar. Então, eu tô tecnicamente na dúvida. Você queria dizer que você é perfeita segundo Confúcio. Você pensa por um tempo, depois você faz por um tempo. Aí você queria dizer, você é perfeita, você não tem o problema da frase. Não quis dizer isso não. Nem me vi assim, tipo, cara, não sei. Vai ver. O que você diria? E você, eu vou te falar quem é você, certinho. Vai ver. Certinho. Vai ver quem é. E você, Five? Você é a pessoa que pensa muito e precisa agir um pouco mais? Ou você é uma pessoa que age muito e precisa pensar um pouco mais? Responde aí nos comentários. Ou você é igual a Paty, perfeita, pensa o necessário e age o necessário? Eu quero saber a sua opinião, Você tá se achando muito harmonizada? É uma coisa que eu sei que os Fives já estão, desde o último podcast, que eles estão muito harmonizados. Cara, eles estão extremamente harmonizados. Quem não assistiu o podcast 97 não vai entender. Quem não entendendo nada, veja os comentários no YouTube que vai entender muito menos. Vá no 97 que você vai entender. Vá no 97 você vai entender. Posso puxar uns aqui? Puxa. Cara, a galera do último podcast aqui, ó, Five é demais, cara. Falou, muita gente dizendo que harmonizou, Priscila, mega harmonizada, super harmonizada. Tá ligado que isso é trollagem minha, né? Trollagem não, que o João falou que trollagem é cringe, né? Pai, não é assim que se usa trollagem. Isso é zoação comigo. Zoação é pior que trollagem, não tem, né? Melina, tudo vai ser cringe. Tudo vai dar merda, cringe. Né? Cringe. Tudo vai... A gente é tão cringe que não sabe nem falar cringe. Eu falei Grinch, né? É isso aí. Isso é trollagem em mim. Isso aí é a Paty me zoando no último podcast. E muita gente, assim, também passando lá nos comentários do YouTube dizendo assim...
Eu sei quem é o Mário. Eu sei quem é o Mário. Rindo alto que a Paty não sabe quem é o Mário. Gente, eu continuo sem saber quem é o Mário. Vocês acreditam? Não, mentira. Eu te falei quem é o Mário. Só que você esquece. Falou? Né? Eu te falei quem é o Mário. Caraca, Paty, você não tem noção, cara. Dói demais. Eu te falei, você chegou no carro e falou assim, mas afinal de contas, quem é o Mário? Eu te falei, o Mário é aquele que te... atrás do armário. Eu te falei quem era o Mário. Verdade. Eu sei quem é o Mário. É uma brincadeira horrorosa de criança, de menino, normalmente. Mas a galera... Ou menino com menino, é horrorosa. Deixou lá, um monte, eu sei quem é o Mário. E olha que bonitinho, muitos comentários, né? A Carmen, por exemplo, falou assim, disse que assistiu 2 vezes, 3 folhas de anotações. Que massa, Carmen. Várias pessoas dizendo que assistiram 3 vezes. A gente vê mesmo o comentário, tá? Às vezes eu tô na cama com a Paty, antes da gente deitar pra dormir, e fala, olha... Vem e curte, vamos né? Conversar com os Five? Vamos. Aí a gente senta lá, comenta, a gente curte muito mesmo. A gente curte muito. Último pra fechar. Vai. O Marcelo aqui, Marcelo falou... Adoro vocês, eu achei muito engraçado isso. Deixa eu contar uma coisa. Ouço sempre 2 a 3 vezes cada podcast e amo todos. Recentemente comprei na Amazon um livro Produtividade para quem quer tempo. Bela escolha. Livro de Jerônimo, best-seller. E quando doado leio... 100% ao combate à fome infantil. Eu não recebo 1 centavo desse livro. 100% das vendas dele já foram... mais de 100 mil livros vendidos, todos doados ao combate à fome infantil. 100%. E aí ele fala, quando leio, é muito engraçado, porque parece que eu ouço a voz do Jerônimo lendo o livro na minha cabeça. A voz dele, a da Paty, parece que já está enraizada na minha mente. Muito bom. Muito legal. Muito bom. Muita gente fala pra mim que quando leu Produtividade pra quem quer tempo, fala, cara, que eu ouço você falando, Jerônimo, porque eu realmente escrevi daquele jeito prazeroso ali, sentei e falei. Mas então vamos lá. Sim, quem você, sou eu? Quem é você? Paty, certinho. Você é quase o equilíbrio perfeito. Você está certa sobre você próprio. Então a opinião que você achou que era de Confúcio, na verdade, era sua e você não quis mandar esse elogio direto, meu lindo? Não tem nada a ver, não tem nada a ver com isso. É o seguinte, olha só, você, Paty, você pensa por muito tempo mesmo. O que é um mérito teu, você não tem uma ação rápida. Em compensação, quando você decide, você age. Mas em compensação, você age muito tempo da mesma forma. Então, o que você tem? Você é a pessoa que tem você harmonizou, né, entre o pensamento e a ação, mas demora muito. Né? Aí, tá vendo? Acho que a sua opinião foi parecida com a que eu tinha sobre mim mesmo. Que por um lado eu me vejo agindo, por outro lado eu me vejo também pensando. Sim. Qual é o seu desafio? Você pensa bastante. O que é incrível, porque quando você começa a fazer, você faz por bastante tempo. Só que qual é o problema? Você tem uma tendência a nunca parar para pensar novamente. E aí você fala, é assim? Então eu vou fazer assim. Bora. Por 47 anos, né? Fazendo do mesmo jeito, Araújo, né? De vez em quando pare e pense novamente sobre aquele assunto. É isso, porque você tem a força da ação, né, Paty? E muitas pessoas que estão vendo a gente têm a força da ação. Mas nessa força da ação, você de vez em quando precisa parar. Para ter a força da renovação. Da renovação, ação, do pensar, será que é mesmo nessa direção que eu tenho que continuar andando? Será que é dessa forma que eu preciso continuar fazendo? E dessa forma a gente vai. E, Jerônimo, como é que a gente chegou no não imite o cara da internet? Olha. Não, última coisa, desculpa. Eu anotei uma outra coisa que já ia passando aqui, rapaz. Quem foi? A Cláudia. A Cláudia, você falou, você me deu um feedback? Eu me lembrei que a Cláudia me deu um feedback também. Ela falou, Paty, falou toda bonitinha, falou assim, Paty, só uma coisa, um ponto de melhora pra você cuidar e evoluir. É que você interrompe muito, Jerônimo. Eu perco a minha linha de raciocínio. Mas, assim, o Five, ele também não se decide, Cláudia, né? Eu não acho. É porque já teve gente que falou assim, deixa a Paty falar mais. Deixa a Paty falar, agora não interrompe o Jerônimo. Então, por exemplo, né? agora, você acabou de me interromper. Eu ia começar a falar dos conceitos. Peraí, deixa eu falar um negócio da Cláudia. Cláudia, eu vou começar a te dar razão, Cláudia. Eu não acho que a Paty me interrompe muito, não. Né? Conversa com a gente aqui nos comentários se você acha que ela interrompe demais. É uma conversa isso aqui, pô. Uma conversa. É uma conversa. Né? Há uns atropelamentos aqui. Eventualmente, como tem na vida. Paty, eu trouxe 2 conceitos pra gente conversar em cima do não imite o guru da internet, que tem a ver com não pense por muito tempo, não faça por muito tempo, pense. O que acontece hoje na vida moderna, né? Muitas pessoas da internet, não são todas, mas muitas pessoas na internet acreditam que tem a fórmula perfeita para resolver a tua vida. Não te conhece, não sabe quem você é, não sabe que hora você acorda, não sabe das suas necessidades, não sabe dos seus desafios, mas tem a fórmula perfeita. Acorda tal hora, dorme tal hora que você vai ficar rico. Faça tal coisa, você vai ficar milionário. Faça tal coisa que você vai blá, né? E elas acreditam que tem a fórmula perfeita. Forminha de gelo, né? A forma de gelo que se você entrar nessa forma, vai ficar rico, ou vai ficar milionário, ou vai explodir na bolsa, ou vai viver de trade, ou vai viver de coach, ou vai viver de seja lá o que quer que seja na vida delas. Né? E a gente tem 2 conceitos que a gente precisa, que eu trouxe aqui, né? A vida, né? Logo que surgiu o iPhone, talvez você lembre disso. Logo que surgiu
um recurso do iPhone. O iPhone tem um recurso que eu acho que chama acelerômetro, alguma coisa assim, que ele identifica se ele está mais para a esquerda ou mais para a direita, ele identifica a posição que ele está em relação ao chão. Tanto é que você pode usar o iPhone para botar como... nem sei o nome daquele negócio, para saber se a televisão tá reta, se as coisas estão retas, porque ele tem uma noção. O que acontece com o iPhone, se, por exemplo, eu levanto ele acende, porque ele tem alguma coisa que identifica isso. E logo que isso aconteceu, começou a chegar um monte de joguinho relacionado pegou esse recurso e começaram a fazer jogos relacionados a esse recurso. Eu lembro, tipo aquele da bolinha. Era esse jogo que eu queria falar. Assim, né? Tinha uma bolinha de mercúrio. Isso. Né? E aí você tinha que manter a bolinha em cima de uma trilha. Se ela ia meio para a esquerda, você tinha que botar o iPhone para a direita. Se ele ia para a direita, você tinha que botar o iPhone para a esquerda. Então a gente precisa entender qual é o conceito da bolinha no iPhone. Algumas pessoas acreditam que quando eu achar o modelo da minha vida certa, ela vai ser certa pro resto da vida daquele jeito, que nada vai mudar. E quando eu achar desse jeito, eu não preciso mais ficar mexendo o iPhone para cá e para lá. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que você vai passar a sua vida mexendo o iPhone para um lado ou para o outro, né? Metaforicamente que eu estou dizendo, você tem que passar a sua vida ajustando coisas, né? No teu casamento, no teu trabalho, na tua atividade física, na tua alimentação. Ai, estava tão bonzinho a vida assim, só que ela mudou. Parabéns, bem-vindo à vida. Uma das únicas garantias da vida é a mudança, né? É a mudança. Eu sou uma pessoa muito mais de rotina, né? Aqui em casa eu sou a pessoa da rotina. A única coisa que não muda na vida é que tudo vai mudar. É que tudo vai mudar. E eu amo a permanência, eu amo o conhecido, a rotina. Não me incomodo, pelo contrário, me agrada muito. É minha zona de conforto se deixar. E até eu aprender a verdade dessa frase, porque eu achava que... dia eu achar o jeito perfeito. É isso que você falou, né? A Paty pensa, depois ela faz e vral. Pronto, cara, por aqui a felicidade tá ali, ó. Aí quando eu vi, ele fala assim, minha linda, você precisa refletir sobre o que você tá fazendo. Por quê? Eu já refleti, agora é só fazer, né? Não, nem isso, aspectos da vida mesmo, né? Claro, cara, tá dando tudo tão certo, isso aqui, mas aí tem que mudar pra cá, aí tem que mudar pra cá, aí tem que mudar pra cá. Seja por uma escolha nossa, ou por uma escolha da vida, de mercado, externa, né? Que não é... Eu lembro quando alguém falou pra mim assim, numa das mentorias que eu fiz, né, a pessoa me perguntou assim, numa das mentorias de programas que a gente tem de desenvolvimento pessoal, a pessoa perguntou pra mim assim, Jerônimo, como lidar com a incerteza que a pandemia trouxe? Eu falo, não, bicho, você tá errado. Não foi a pandemia que trouxe a incerteza. A vida é uma incerteza, né? Então a gente precisa, né? Inclusive vem pandemias, inclusive vem... Acabam as pandemias voltam, não é a primeira pandemia que houve na humanidade, né? O clima muda, presidente muda, as coisas mudam, né? Cara, permanentemente muda. Então, e hoje eu, aos 40, eu tô com 45 ou 46? Entendeu, pai? Situação aqui. 45, né? E ela não fala zoando, não. Ela realmente tem essa dúvida, né? 45, 46 eu vou fazer esse ano, Agora até eu perdi, né? Você nasceu em 76? Então faz a conta aí. Você vai estar 45, vai fazer 46. No auge dos meus 45. No auge dos meus 45 anos. Linda. Hoje eu não tenho... Plena. Oh, baby, muito obrigada. Eu hoje não me desnorteei. Eu te conheci com 28, né? Aos 28 anos a gente se conheceu, vai fazer 46 tempo. Agora. E o meu amor só cresce. O meu também. Que isso, hein? Mas assim, hoje eu aprendi, hoje eu sei lidar com essa frase como uma realidade, né? Sem tomar o susto que alguma coisa mudou. Cara, sempre vai mudar, sempre vai então, mudar. Então, a vida, Five, aceita que dói menos, que a vida vai ser esse joguinho. Às vezes a bolinha vai muito pro canto, você tem que trazer mais pro meio, às vezes a pro canto vai trazer um pouco mais pro meio. A vida é assim. Né? Então esse é o primeiro conceito que a gente tem que levar ao longo desse nosso podcast para o conceito que eu quero trazer de não imite o guru da internet. Né? Segundo conceito que a gente tem que entender é que entre o tudo e o nada existe um lugar que é seu. Entre 8 e 80 tem mais de 70 pontos. O filósofo Rodrigo Vinhas, nesse aspecto, ele tem um conceito que ele fala, ele sempre pergunta assim, a gente tem que saber quem é você na fila do pão. Quem é você na fila do pão? Essa frase é muito típica do Vinhas, né? Muito do Vinhas. Quem é você na fila do pão? Então, a gente precisa saber quem sou eu na fila do pão. Não é quem é você na forma de gelo. Não. Né? Porque essa forma de gelo não serve para todo mundo. Não serve para todo mundo. Né? Então, a gente tem que entender duas coisas. Primeiro, sim, a vida vai ter mudança, sim, você vai ter que fazer novos acordos, primeiro ponto, novos acordos, novos ajustes, novas mudanças, novos conhecimentos, novos aprendizados. Cara, no direito, vou trazer alguns exemplos fáceis. No direito, quando você entra no direito, eu lembro que eu aprendi agravo de instrumento quando eu entrei na faculdade. Em algum momento da faculdade. Quando eu saí, o agravo já não era mais de instrumento, era agravo, era genérico, tinha de instrumento, tinha retido. Então, você aprende um agravo no início da faculdade que já não é mais o mesmo no final. Medicina, você aprende a fazer um procedimento numa técnica
quando você chega no final, né? a técnica Muda. já não é mais a mesma. Na internet, você faz algo por algum tempo, teus vídeos funcionam, explodem, compartilham, bombam, e daqui a pouco para de bombar, para de compartilhar, para. O seu Stories explode, daqui a pouco o seu Stories não explode mais. Cara, o básico. Sistema digestivo. Você não estuda os sistemas cardiovasculares, não sei o quê, sistema digestivo na escola, agora é sistema digestório. Digestório, né? Mudou o nome. Qual é digestório? Primeiro as crianças falaram pra gente que sistema digestório. Eu falei, não, é digestiva não, pai, agora é digestório. Porra, né? É isso, as coisas mudam. Margarina tinha um símbolo do coração, que fazia bem pro coração. A gente comprava, né? Margarina, aquela mais cara da... Fazia até um jabá aqui, Becel, não sei o quê, coração. Aprovada pelo... Né, a gente, margarina porque já foi bom. Manteiga fazia manteiga, que era manteiga gordura. Uma delícia, a gente não comia. Isso, que agora mal, manteiga faz bem, é o melhor, manteiga pura, né, que faz bem, né, e por aí vai. Então as coisas realmente mudam e você vai ter que sim que se adaptar, né? Então, e outra coisa, então são duas coisas. Você vai ter, as coisas vão mudar e você vai ter sim que se adaptar. E a segunda coisa é, qual é o teu lugar na fila do pão, né? Entre tudo e o nada, onde você vai estar. Então, dentro desses dois conceitos, eu quero chegar no Não Imite o Guru da internet. Por que eu sou apaixonado por coaching? Você sabe de que eu sou apaixonado por coaching levado a sério, né? Tem muito coaching por aí. Esses dias eu dei uma entrevista para uma repórter, tomara que a matéria saia isenta, mas acho que vai ser difícil sair isenta, mas tomara que saia isenta. Vamos ver. Vamos ver o que virá por aí. Eu estava dizendo para ela que existe sim o charlatanismo no coaching. Existe sim o cara que invade a área do psicólogo. E contra o charlatão e contra o cara que invade a área do psicólogo, eu estou defendendo contra eles também. Talvez eu tenha sido o primeiro fundador de uma das grandes escolas de coaching do Brasil a aceitar que tem muito charlatão no mercado e aceitar que tem coach que invade a área do psicólogo. A gente tem que olhar para esse problema. Isso é um problema. Porque esse problema, quem concorre comigo como coach, não é o coach que leva o coach a sério. Esse é meu parceiro de jornada. O problema é achar que o ruim de alguns profissionais é o todo. Porque em toda profissão existe o ruim. É isso, é isso. Existe o mal preparado, existe o charlatão de toda a profissão. É isso. Né? E aí, dentro dessa linha lógica, né? Dentro dessa linha... o que dá ibope, infelizmente, muitas vezes o que dá ibope é o problema, né? Raramente você vai ver uma matéria sobre um jogador de futebol que é todo correto. O cara vai pro treino, volta pra casa, família, é pai, é marido, é todo certinho. É a merda que ele fez, né? É a merda que ele fez na entrevista, no treino, é a hora que ele explodiu no emocional, é a hora que vira matéria. Acaba que muitas vezes é isso que vira matéria. E aí ela me procurou e eu disse isso pra ela, né? Mas por que eu sou apaixonado pelo coach? Por uma razão muito simples. O coach não parte de uma forma de gelo estabelecida para fazer a pessoa. O coach trabalha com a ideia de qual é o melhor para você e não para mim, o coach. Por isso que coach não precisa saber, eu não preciso entender de emagrecimento. Eu não sei passar dieta, mas eu sei fazer as pessoas emagrecerem. Você entende de pessoas, de gente, como que elas funcionam, né? Como que elas Como que elas agem, como que elas realizam, como que elas conseguem resultado para a vida. Quando eu formo um coach, um aluno meu, eu formo ele para ele saber como que ele consegue gerar resultado para a vida dele e para os clientes dele. Mas o que isso tem a ver com Não Imite o Guru da internet, né? Porque a gente vai ver muitos vídeos assim, acorde às 5 da manhã, que você acorde às 5 da manhã que você vai ter mais energia, vai ter sucesso, vai não sei o que, vai não sei o que lá. Cara, eu testei esse método de acordar às 5 da manhã. E eu acordei vários dias às 5 da manhã, vários. E eu me arrastava ao longo do dia. E olha que você é uma pessoa cheia de energia, Cheia de energia. Se a pessoa me perguntar assim, Jerônimo, o que mais transborda de você? Vida, energia. Né? O que mais vaza de mim é vida. Eu tenho vida que transborda de mim, né? E acordar às 5 da manhã, no começo, de 5 às 6 da manhã, família toda dormindo, casa toda dormindo, ninguém me mandava mensagem. Caraca, era ultra produtivo. Eu falei, nossa. O mundo é meu. O mundo é meu. Realmente funciona. Só que aí dava 6, 7, 8 da manhã, eu começava a me arrastar. Começava a ficar, nossa, não tô bem não, eu tô meio cansado. Né? Aí o meu dia, minha energia ficava o resto do dia. Então, pra mim, acordar às 5 da manhã não resolveu. Então, o que eu quero dizer com isso? Cara, você não necessariamente é um bosta porque não consegue acordar às 5 da manhã ou antes do sol nascer ou seja lá o que for. Entenda que Jerônimo tá falando aqui. Ele não tá dizendo, é ruim acordar às 5 da manhã. Muito Também pelo contrário. Não tá falando isso. Ele tá falando, para mim, na minha individualidade, isso não funcionou. Nós não somos forma de gelo, não somos o gelinho de uma forma. Cada pessoa tem uma maneira, né? E aí a gente volta na frase que eu falei no começo desse podcast. O mundo não é dicotômico. Não existe ou acorda às 5 da manhã ou você é um bosta. Ou acorda às 5 da... o fato é, o que serve para você
você, né? Meus alunos são muito treinados, na comunidade no comando, eles são muito treinados a serem cientistas deles mesmos. Né? Então, cara, mas Jerônimo, você diz que eu não tenho que testar acordar às 5 da manhã. Tem um clube chamado 5 AM Club, né? Que é o clube das pessoas que acordam às 5 da manhã. Eu devo testar isso? Com certeza. Né? Nietzsche fala que aquilo que não te mata te fortalece. E provavelmente você não vai morrer por acordar às 5 da manhã. Né? Eu nunca havia testado de óbito, causa mortes. Acordou às 5 da manhã. Né? Então, não deu conta, bateu as botas. Bateu as botas. Provavelmente isso não vai acontecer. Né? Claro, você tem alguma condição de saúde, consulta o teu médico, mas teste. Só que não acredite que você é um bosta porque não conseguiu. Quer ver outro lugar que as pessoas acham que o mundo é dicotômico? Né? Existe um movimento hoje na internet de algumas pessoas que ou você é a demoniação... Demoniação? Acho que dá pra entender. Transformou em algo demoníaco a CLT. É verdade. Cara, se você tem carteira... O cara tem vergonha de falar, nossa, eu tenho carteira assinada. Me desculpe, eu tenho carteira assinada. Né? Então virou o momento de ou você é um empreendedor ou você é um bosta. Não, bicho, você não é um bosta por ter um emprego. Nada a ver, né? Muito errado. Muito errado. Tem pessoas que... Eu sou hoje um empresário e eu posso fazer uma lista de, talvez... mais de 1.000 pessoas, no mínimo, que eu conheça, que eu saiba se eu for buscando, que são CLT, que são empregados, que respondem a uma empresa e que fazem mais dinheiro do que eu. Né? E o empresário não conseguiria ser empresário se não houvesse o todo, né? Isso. Jerônimo não consegue estar no palco e falar para milhares de pessoas se não houver todo o time que prepara o evento, que tem expertise, que estudou para aquilo, de preparar todo o evento. Se não tivesse todo o time que gera o conteúdo, que coloca, que faz esse podcast, que faz ele ser conhecido, né? Que faz que o Five descubra você e que ele te ajuda tanto através dos conteúdos, que não tivesse o time de edição por trás, ou o time de tantas pessoas envolvidas para que você, naquele dia, esteja lá naquele palco ajudando aquelas milhares de pessoas lá. Então, não dá para você querer ser aquilo e não querer ter todo, né? Todo o conjunto. E você vai achar pessoas que, eu vou montar um negócio porque eu vou ser fora da média, aí monta uma padaria, monta um negócio, monta um trailer, monta um negócio de vender hambúrguer, e o cara se estrepa todo, a vida dele vira uma merda, ele odeia aquela vida e ainda se acha um merda e aí tem vergonha de voltar pra CLT porque não deu certo. Cara, a vida de empreendedor não é pra todo mundo. E tá tudo bem. E a vida de CLT não é pra todo mundo. E tá tudo bem. E você vai ver pessoa seletista... A gente falou igual, Verde. Verde aqui em casa, quem fala a mesma frase, o outro que bate primeiro, eu tenho que ficar calado. Coisa de João e Carol. Mas voltando, eu vou ter que falar, Paty, vou ter que... Vou falar pro João e Carol. Se você me verdar... Você não tá cumprindo a regra. Se você me verdar e eu não puder falar... Jerônimo. Muito obrigado. Quando fala 3 vezes o nome da pessoa, desverda a pessoa. Será que isso é deles ou isso é no mundo? Será que Verde... Não, tinha essa brincadeira quando eu era criança. Na minha tinha que vida, pegar não. no Verde. E aí, voltando, pra terminar essa história, esse pedaço da história, então, cara, tem pessoas que trabalham na CLT, são extremamente bem remunerados, estão felizes, estão crescendo, tem um variável enorme, ganha uma baita participação variável na empresa, né? Eu lembro que eu tenho 2 primos, né, que vieram do mundo corporativo, que eles chegavam a ganhar 10, 11, 12, 13 vezes o salário deles como variável. Era muita grana, bicho. O cara tem um salário significativo. Cara, quando você é fora da média... Tudo seu vai ser fora da média. Né? Seja, você tem tendência a ser um empreendedor, tem aspiração, gosta, automotivado e tal, tem as características que o empreendedor precisa, cara, ele vai voar. Se é no trabalho, se é como CLT, ele vai se diferenciar, ele vai crescer ali dentro. Eu lembro que eu cheguei numa empresa, eu trabalhava nessa empresa, era uma agência, era em Brasília. E aí, quando eu cheguei nessa agência, as pessoas que trabalhavam lá diziam assim... Agência bancária? Não, agência de marketing, publicidade. Vale a pena dizer, Eu sei, mas dá pra explicar, né? Agência bancária, agência de saúde, verdade, agência do quê, né? Do Banco do Brasil? Não, agência de marketing estratégico. A gente trabalhava com publicidade e tal. E ações e tal. E aí, as pessoas que trabalhavam nessa agência falaram assim pra mim, olha, aqui eles não dão aumento, tá? Eles nunca dão aumento. Você pode trabalhar quanto for que não dão aumento. E aí, tempo vai, tempo vem, eu me envolvendo e tal. Eu lembro que eu cheguei para o meio período, assim. Trabalhava meio período.
Fui para trabalhar meio período. Eles nunca tinham... Era como designer na época. Eles nunca tinham tido designer interno, eles terceirizavam, né? E aí equipe. foram fazer um teste. Vamos fazer um teste. Fica aí meio período. Cara, nesse primeiro mês que eu fui trabalhar meio período, uma das diretoras precisou fazer uma cirurgia, ela saiu e tal, e ela que me dava a direção das coisas. E tinha uma campanha enorme que ia acontecer presencial no lugar, na minha segunda semana lá. E o tempo que eu tinha de meio período não ia dar, o negócio não ia ficar pronto. Eu comecei aí o dia inteiro. Aí daqui a pouco outro diretor, depois de uns dias, percebeu, ele falou, você não ficaria, não era só meio período que você ficava? Aí eu disse assim, então, ficava, só que o negócio não vai ficar pronto, então eu tô vindo pra dar conta de ficar pronto. E tal. Enfim. Atitude fora da média. No primeiro mês eu saí de meio período pra, imediatamente já fui pra integral, e é claro, né, meu aumentou o salário. Subiu. Dali, eu acho que eu tive... Não lembro exatamente quanto tempo eu fiquei lá, mas nos 2 anos eu devo ter tido um aumento de 2, 3 vezes, assim. 3, não é 3 vezes o meu salário inicial, é de 3 momentos. De aumento. Numa empresa que ninguém tinha aumento, você teve 3 aumentos enquanto passou lá os 2 anos. Então, o que eu quero mostrar pra quem tá aqui, pra você, Fábio, que tá ouvindo agora, o que tem a ver não imite o guru da internet, né? Primeira coisa é o seguinte, o que serve pra ele... talvez não sirva para você. Inclusive, o que serve para mim talvez não sirva para você. Entende a lógica? Por isso que eu desafio meus alunos, meus mentorados a ser um cientista de si mesmo. Eu apresento para eles o que serviu. Quando você faz... Vamos pegar uma estatística. Aí você pega uma técnica. Esta técnica aumentou a produtividade de 82% das pessoas. Eu trago isso, porque eu estudo... Assim, pode existir alguém que saiba tanto quanto eu de produtividade, de vencer a procrastinação, mas mais do que eu não tenho hoje não, Paty. Também acho que não. Estuda mais do que eu. Ciência não tem, não. E eu vou, se eu trouxer para você, esta técnica aumentou a produtividade de 82% das pessoas. O que está subentendido nessa frase que ninguém presta atenção? Não sei. Nem você. Que ninguém percebe. Que de 18% não aumentou. Sim. Olha que louco, né? E esta técnica aumentou a produtividade de 82% das pessoas que botaram ela em prática. Não serviu para todo mundo. Para 18%, e talvez você seja o 18%. Então você precisa ir testando para saber quem é você na fila do pão, fazer os ajustes que você tem que saber para alcançar o que você quer na sua vida. Não pegue como uma verdade absoluta aquilo ali, né? É por isso que o coaching, eu sou muito apaixonada pelo que o coaching faz, cara. Porque ele sabe trabalhar com a individualidade de cada pessoa. E ele sabe onde aquela pessoa está, para onde ela quer ir, que caminho que é melhor para ela e não para ele. Não para ele. Por isso que a pessoa sabe. Beleza. Paty, e aí olha só que louco, né? Vamos pensar aqui como que eu querer ter... E aí vamos voltar na dicotomia, né? Vamos voltar a falar um pouquinho da dicotomia. Que a dicotomia do tudo ou nada, né? A gente vive hoje um tempo, se você for olhar na internet, a coisa meio ficou dicotômica, né? O que é dicotômica? É um lado ou outro, né? É tudo ou é nada. Ou é A ou é B. E a gente vê isso reproduzir em várias áreas, né? É o grupo que defende o uso da máscara durante a pandemia. O grupo que defende o não uso da máscara durante a pandemia. E essa polarização de dicotomia no fato, enfraquece muitas vezes o melhor posicionamento, né? Ou você é a favor da vacina ou você é contra a vacina. Ou você é a favor do lockdown e vai quebrar a economia, ou você é a favor da economia. E parece que existe essa prisão, que só existem esses dois polos, esses dois lugares, porque ou você está aqui, ou você está aqui, né? É isso. E aí, isso gera um problema. Então, por exemplo... Ou você faz, ou você pensa. É isso, né? Aí você vai pra atividade física, né? Você vai fazer atividade física. Cara, eu vou malhar. Aí você vê que a melhor malhação é fazer, sei lá, crossfit. Aí você não se adapta ao crossfit. Aí você não malha. E aí, outro ponto que acontece... eu separei 1 hora pra malhar. E aí só tem 40 minutos. Não vou nem fazer. Não vou nem fazer, porque só tem 40 minutos, né? Então, beleza, Jerônimo, eu entendi. E aí se você falar pra mim assim, no casamento, cara, se a gente pegar os dois conceitos, o da bolinha e de quem é você na fila do pão, olha que louco, né? Você vai ver gente na internet falando assim, é um absurdo, nenhum casamento vai dar certo enquanto você não compartilhar as despesas e a grana. Tem muita gente que coloca umas verdades assim, né? Verdade. Tem que ser compartilhado, ou tem que... Ser separado. Né? Cada um paga um percentual de 1000 ideias. Então... assim. E todas as ideias são válidas, são modelos que te oferecem pra você entender o que te cabe, né? Isso. O que eu quero te falar é uma frase que eu ouvi, ela pra mim é uma verdade muito boa. Toda generalização é burra.
Inclusive essa que eu acabei de fazer. Porque é uma generalização. Né? Toda generalização é burra, inclusive essa, porque isso é uma generalização. Sensacional. Né? Então, o fato é, cara, qual é o certo pra você, bicho? Não sei. O fato é que precisa existir um acordo. Como que sou eu e a Paty? No começo, eu e a Paty, quando a gente namorava, cada um tinha sua grana. Quando a gente casou, a gente testou um modelo ali, começou a testar um modelo de ser proporcional. Naquele momento da nossa jornada, o meu salário representava mais para o nosso orçamento familiar do que o dela. Então eu falei, Paty, vamos pagar proporcional. Chegou algum momento e falou assim, bicho, quer saber? Isso pra gente não funciona. De lá pra cá, há 15 anos, a gente está junto há 17. Pelo menos há 15 anos a gente tem a conta conjunta, tudo é conjunto, tudo dinheiro vai para o mesmo lugar, vai tudo para o mesmo lugar. De vez em quando até dá merda no imposto de renda. O contador falou, ó, vocês puseram dinheiro demais na conta de investimento da Paty, só que pro imposto veio mais do seu. Aí dá mais merda dessa, porque é tudo tão nosso que não faz. Então, pra gente, como funciona? Você pode perguntar assim, Jerônimo, mas como funciona para você? Pra gente nós temos um acordo que o dinheiro é nosso, bicho. É nosso. Em alguns momentos da nossa jornada. Aí, vamos para a teoria da bolinha. Só que foi sempre assim, Jerônimo? Não. Teve um momento que o nosso dinheiro era contado, que a gente tinha que fazer conta para comprar. Lembra a famosa cesta de lixo? Cesta de roupa suja? De roupa suja. Cesto de roupa suja? A gente lembra como se fosse hoje. Teve que fazer conta para comprar um cesto de roupa suja. Né? Hoje é muito louco. Outro dia a gente, literalmente, quem conhece a gente sabe que isso não é um jogar na cara. A gente mal fala de... Um dia que saiu para ver um carro, voltou com uma BMW X3. Né? Não fez nem conta, né? Passou no banco e falou, é minha, para comprar uma BMW X3. Né? À vista. Passei no banco, peguei uma ordem de pagamento, fui lá, falei, é minha. Então, muito louco a vida, isso é muito legal da vida, né? Mas naquele momento tinha que fazer conta para comprar o cesto de roupa suja, né? Eu não fiz muita conta, não. Comprei. E aí você falou, mas minha linda, a gente tem um combinado, não sei o que. Tem que olhar, tá. Mas lembra como é que era naquela época? Como a gente não tinha uma grana abundante... A gente tinha um orçamento. A gente chamava dia a dia Paty e dia a dia Jerônimo. E extra da casa. Não, mas vamos no dia a dia, para pegar só um exemplo, para ficar claro. Dia a dia Paty, dia a dia Jerônimo. O que era isso? Quando entravam os nossos salários, a Paty tinha... sei lá, acho que devia ser coisa em torno de R$300 e eu tinha coisa em torno de R$300, que já era bom pra coisas pessoais, porque eu quisesse. Assim, não tinha que ela pedir autorização pra mim e eu não tinha que pedir autorização pra ela. Naquele momento da nossa vida, era isso que a bolinha teve que ajustar pra cá. Peraí, cara, mas e quando eu quiser comprar coisa minha, tem que pedir autorização? Eu adorava comprar joguinho de videogame, né? Adorava joguinho de videogame. Só pra explicar, eu não peguei o meu dinheiro, fui comprar um cesto de roupa suja não, tá? Era o extra da casa. Da casa, mas o que eu tô dando exemplo é, naquele momento da nossa jornada, o que servia não era o que o guru da internet estava falando. O que serviu pra gente foi, cara, Paty faz o que quiser com 300, eu faço o que eu quiser com 300. Se eu quiser comprar um joguinho, agora, como é hoje em dia, hoje não tem mais esse dia a dia. Pela prosperidade financeira que a gente tem hoje, a gente vê o contrário, a gente faz um olhar mais macro, quanto está gastando mês a mês, isso está dentro do nosso orçamento, tá? A gente só vai olhar o micro se a gente estiver extrapolando o limite que a gente colocou para a nossa vida atual. Né? A gente tem um limite, tanto, X mil reais por mês, né? A gente pode gastar na nossa vida. Né? Passou disso por muitas vezes, para aí, alguma coisa está errada. Aí a gente senta e faz a conta para entender onde o dinheiro está indo. Do guru da internet, eu vejo muito o meu trabalho também quando eu atendo, faço consultoria para pessoas, né, da internet, quando eu ajudo essas pessoas no posicionamento. Isso tem a ver com qual o seu lugar na fila do pão. Porque as pessoas estão na internet, o mundo foi para a internet, né? Assim, e com a pandemia isso, cara, ganhou uma velocidade incrível. É a nova pracinha, é o novo lugar para fazer network, é o novo ponto de encontro, né? É o novo outdoor, é o novo tudo, né? E as pessoas estão lá, elas estão gravando vídeo, elas estão buscando os seus assuntos, elas estão buscando se comunicar, atrair os seus clientes e tudo mais. Mas o que elas fazem? Elas olham pro lado, vem o guru da internet... Que elas admiram. E elas começam a fazer igual a ele, né? Então, quando eu trabalho com alguém, o que eu mais vejo? Essa colcha de retalhos que a pessoa não tá ali, ela não tem um lugar na fila do pão com a própria voz dela, com a própria comunicação. A essência dela não existe, se perdeu. Claro que existe, mas está completamente perdida, porque ela não se permitiu, ela não sabia como que ela se achava ali. Ela olhou para
Algo que ela gostava de alguém, uma outra coisa que ela gostava. Assistiu o podcast do Bruno Perini, aí gosta do estilo do Bruno Perini, aí viu o Jerônimo no WA, cara, que é pura energia, aí juntou tudo que não é ela. Tudo, aí misturou tudo aquilo ali e virou aquele Frankenstein. E aquilo não conecta. Então o trabalho dela, ela não consegue. Aí não consegue cliente em coaching, não consegue crescer. Porque tudo que é autêntico, você percebe que tem verdade ali, né? Quando você trabalha com a essência da pessoa, aquela pessoa tá cheia de. Só pra trazer duas referências, entender o quanto a autenticidade, o quanto saber quem é você na fila do pão vale dinheiro, né, hoje em dia, né? Você gera transformação e a transformação ela é bem remunerada, né? Eu sempre digo que a gente não tá mais na era da informação. As pessoas não me contratam mais para ter informação. As pessoas me contratam para ter transformação, né? É isso que vale dinheiro. Por que que num treinamento em menos de 2 horas, tinham mais de 1.000 pessoas inscritas no treinamento nosso? Porque, rapidamente, abrimos em menos de 2 horas, mais de 1.000 se inscreveram. Por quê? Porque elas sabem que vão ser transformadas. Não é pelo que eu vou informar. O que eu vou informar, você tem meu podcast para ver, você tem conteúdo gratuito ao monte. A experiência de ser aluno do IGT, né? A experiência de ser um aluno do IGT. Cara, as pessoas porque falam, gera transformação. Jerônimo, já tenho tudo. O que você vai fazer mais? Que eu preciso estar com você, tem aluno que fala assim, Jerônimo, por favor, cria um curso novo que eu já fiz todos, né? Porque ela gera transformação. Mas voltando ao que eu estava dizendo, só para dar 2 referências concretas, né? A Paty teve 2 clientes, né? Não vou falar o nome, embora ela já sabe, elas falam que são 2 clientes, mas uma delas, ela vinha há 2 anos no mundo do marketing digital fazendo lançamentos. E já estava quase desistindo. Passou pela consultoria da Paty. No primeiro lançamento que ela fez depois disso, onde a Paty alinhou, desfez o Frankenstein, tirou aquela roupa de Frankenstein e nasceu ela, quem ela é por baixo daquela roupa de Frankenstein. E ela, no primeiro lançamento, ela fez mais faturamento do que nos outros 2 anos dela. E uma outra cliente que você teve, né, foi pela primeira vez, ela fez 7 dígitos no lançamento, ou seja, mais de R$1 milhão no lançamento. E sabe o que é mais lindo? É que o que a pessoa fala depois, que ela fica feliz em gerar o conteúdo. Ela se sente leve, ela entende o que ela está fazendo, porque ela passou a ter o espaço de ser ela. E aí, dentro dessa linha lógica, né, de tudo que a gente está falando aqui, pô, Jerônimo, mas você não é um guru? Depende, né? Se você pegar... Tem várias definições de guru. Eu estava até olhando aqui, né, antes de começar o podcast, estava olhando definições de guru. O que é ser guru? Né? Aí você vai achar, guru é um termo com origem no sânscrito e significa professor. Cara, se é isso, é uma das definições de guru, eu posso me considerar um guru. Então, Jerônimo, você está dizendo que eu não tenho que imitar você? É exatamente o que eu estou te dizendo. Né? Você não tem que me imitar. Aprender, né? Você vai usar aquilo que eu ensino para testar na tua vida e que eu posso te garantir por todos os estudos que eu faço e por todos os alunos que eu já tive, a gente teve mais de 30 mil alunos, eu posso te garantir, alunos pagantes, né? Eu posso te garantir que você vai ter uma altíssima probabilidade de melhorar os seus resultados. E se não melhorar por conta de uma técnica que eu te ensino, vai melhorar por outra. Mas não quer dizer que se você for um Jerominho ou uma Patinha, que você vai ter o resultado. Eu não quero Jerominhos. Eu quero tirar o melhor de você. Eu quero fazer você ser a sua melhor versão. Quando você vira a sua melhor versão, e algumas coisas sim, você vai fazer como eu faço, e outras não. Né? Você não vai fazer como eu faço, mas eu te ensino o que eu faço e o que você pode fazer. Né? E aí você vai achar o seu modelo que serve para você. Entre o tudo e o nada, onde é o teu lugar? A própria mentoria no comando, que você está guiando as pessoas agora, né? Essa primeira turma, né? Está sendo agora. Está guiando essa primeira turma, que está linda. Quando você traz o seu método de como vencer a procrastinação, como ser mais produtivo... Para ter muito mais resultado com menos esforço. Você não diz, é assim. Você traz os princípios para que as pessoas criem os seus moldes baseado eu mostro literalmente o passo a passo, só que o passo a passo, um vai para direita, outro vai para frente, outro vai para esquerda. Ele é customizável para cada vida, né? Para cada vida. E é por isso que, a gente teve no primeiro mês, o cara falou assim, Jerônimo, eu bati a meta do ano no meu primeiro mês. Minha meta era dobrar meu salário. Em um mês de mentoria eu dobrei meu salário. Pessoas que perderam assim, se eu contar perda de peso, nossa, já tem provavelmente mais de 1 tonelada eliminada lá dentro. Né? 6 quilos, 8 quilos, 5 quilos, 10 quilos em poucas semanas. Né? Pessoas que, né, a gente teve o caso da Ana, nossa, que caso lindo. Que caso lindo. Ela perdeu o marido na pandemia, né? E o que ela aconteceu, né? Ela não teve coragem de mexer nas coisas do marido. Né? Ela tem uma filha pequena e não teve coragem de mexer nas coisas do marido. Deve ser doloroso mesmo, não consigo nem imaginar, né? Mexer nas coisas do marido, do trabalho do marido dela. E ela morava num lugar que ela odiava. E ela acreditava que tinha que ficar 1 ano e meio naquele lugar ainda para acabar o contrato, que era um contrato de X meses. Ela falou, nossa, ainda tem que morar mais 1 ano e meio nessa casa que eu não quero morar mais. Então, na vida a gente sabe que ou eu estou no comando ou eu estou sendo comandado, né? E ela assumiu o comando da vida dela.
em 2, 3 semanas de treinamento, ela já tinha assumido o comando. Olha o que ela fez. Foi lá, teve a coragem, abriu o ambiente de trabalho do marido, pegou a agenda do marido, olhou, ligou para os amigos do marido, vendeu todos os equipamentos do marido, fez dinheiro com aquilo ali, pegou o contrato do aluguel dela, leu o contrato, falou, nossa, eu já posso devolver meu imóvel. Foi lá, devolveu o imóvel. Incrível demais. Devolveu o imóvel e estava com a chave do novo imóvel que ela ia morar com a filha dela. Então, assim... que libertação, né? Você assumiu o comando, todo arrepiado, assumindo o comando, né? Então, pessoas que emagrecem, dobram o seu salário, mudam de emprego, se libertam de estar aprisionado numa vida que ela não queria mais. Então, tudo isso, e nenhum deles virou um Jerominho. Algumas coisas eles fazem, né? Alguns assumiram a garrafinha, mas nem todo mundo. Tem gente que tem literalmente a garrafinha. A gente tem muitos alunos nos Estados Unidos que adotaram a garrafinha, inclusive da mesma marca. Vou ver se arrumo lá um pichulé lá no Publix, lá com essa marca d'água. Outros falam, não, Jerônimo, isso aqui eu não vou ter não, tá tudo bem. Aí ele tem a garrafa bonitinha deles, mas bebe água. Né? As pessoas, a gente tem um momento significativo dentro da mentoria, que quando a gente vai... O que já mudou na sua vida quando a gente introduz a forma adequada de beber água? Cara, é surreal. Acabou minha dor de cabeça, acabou meu cansaço, melhorei minhas energias, minha pele tá outra, meu fluxo intestinal melhorou, acabou a prisão de ventre. Bicho, parece assim... Parece que a gente estava ali dentro de um hospital de recuperação. E a única coisa que o cara fez foi beber água da forma correta. Né? Então, o fato é... Cara, Jerônimo, então eu não vou imitar você. Não, você vai me usar no modelo, naquilo que serve para você. E naquilo que não serve, você não é um bosta, porque você não acorda às 5 da manhã, porque você não tem uma empresa, ou porque você não é coach. O fato é, você vai achar aquilo que importa para sua vida. Cara, e se valeu a pena até aqui, a gente não pediu pro Five curtir. Nenhuma momento curtida, pô, brincadeira. Curte aí, Five. Você curtiu por conta própria? Se não, curte agora. Dá essa curtida. Você chegou até aqui porque tava bom, né? Então curte, compartilha, manda pra alguém. Pô, não, escolhe uma coisa. O que você quer que ele faça? Não, curta, compartilha, manda pra alguém agora. Five. Faz tudo, pô, custa nada. 3 coisinhas, né? Aperta lá, compartilha com alguém, né? Às vezes o conteúdo é tão legal. Rapaz, eu vou jogar. Chega outra pessoa. Eu já falei dos sócios aqui, né? Do Bruno Perini, da Malu Perini. Quando eu assisto, ele fala assim: porra, cara, a gente faz a parada toda, você não quer nem curtir. Eu vou falar a mesma coisa. Porra, a gente faz a parada toda aqui, grava, para a nossa vida, tal. Para gravar, fica 2 horas. Mais ou menos as 2 horas que a gente fica para gravar um podcast. E o time edita quase. Às vezes mais. Às vezes mais. O time, às vezes, fica editando quase 3 dias até terminar a edição. Então, assim, são dezenas de horas de pessoas trabalhando para um episódio. Curte, porra! É a forma que você tem de remunerar a gente, é curtir esse podcast e assinar o canal, né? Nós somos agora... Quantos malucos nós somos, Paty? Vamos ver aqui. Quantos malucos... Porque é maluco, né? O cara que... 847 Não, mil eu vou olhar, Fives. Eu vou olhar exato. 847.601 Fives que se inscreveram nesse canal de desenvolvimento pessoal. 2022 é o ano que a gente chega no 1 milhão. Essa é a minha meta, 1 milhão. 2022, vamos fazer 1 milhão. Seremos 1 milhão nesse canal. Pô, vai ser lindo, hein? Seremos 1 milhão. Vamos abrir essa placa de 1 milhão, que a gente faz 1 milhão e o YouTube manda uma placa pra... Tudo que a gente ganha do YouTube, faz 1 milhão, ganha uma placa. Compartilha, Five, vai, vamos vamos chegar junto. Vamos Assina ser 1 milhão de malucos aí. Paty, eu queria fazer o fechamento. Eu acho que você vai fechar com o quê? Com a vinheta, já que a vinheta não entra depois, não. Tudo mudou. Não, eu queria fazer um fechamento de tudo que a gente falou aqui, né? Se eu fosse tirar um aprendizado sobre isso tudo, né? Porque nem sempre na vida a gente pode fazer o que o guru da internet faz porque não tem tempo, porque não tem dinheiro, porque está no momento desafiador da vida, porque está obeso demais, porque está magro demais, porque não tem a melhor alimentação possível, porque não pode comprar uma garrafa de água mineral todos os dias que custa X reais e não bate no orçamento, porque de repente não consegue entrar num treinamento agora, porque se inscrever no WA, por exemplo, embora seja totalmente acessível, vai passar fome porque aquele dinheiro vai faltar comida. Acontece isso, né? Eu lembro que uma vez uma pessoa me perguntou assim, Jerônimo, e eu queria fazer esse fechamento com esse princípio da filosofia tolteca e é um princípio da comunidade no comando. Uma vez a pessoa me perguntou assim, Jerônimo, eu tive câncer e fiquei com sequelas do câncer. Como que eu posso ser fora da média? Se eu tive câncer e fiquei com sequelas? Aquela pergunta me fez refletir muito. Eu fui estudar sobre aquilo, né? Eu falei, cara, o que eu falo para uma pessoa que teve câncer e ficou com sequelas? Né? O caminho natural, fica feliz porque você não morreu. Mas não é isso, essa não é a verdade. A pessoa tem o direito de se sentir, não é porque tem alguém que tá pior do que ela não tem o direito de se sentir mal por aquilo, né? E eu lembrei do meu pai. Meu pai, ele foi modelo de trabalho para mim. Meu pai foi o Jerônimo, né? Meu pai chama Jerônimo também. Modelo de trabalho para mim.
Inclusive, quando estiver saindo esse podcast, eu vou estar lá com ele. Porque ele não sabe disso. Eu vou fazer surpresa para ele. Já dá para contar. Já posso contar, porque quando o podcast sair, eu já vou estar com ele. Hoje a gente está gravando na terça, amanhã, quarta, eu pego um avião, né? E quinta-feira, quando sair no ar o podcast aqui, eu tô lá no Brasil com ele, fazendo surpresa para ele. Prepara o coração, seu Liguei até pro cardiologista dele para falar, pai, Leandro, eu posso fazer surpresa pro meu pai? Porque ele vai morrer? Ele falou, não, vai fazer até bem. Pode ir que vai fazer aquele coraçãozinho dele dar uma melhorada lá. E aí, dentro dessa lógica, meu pai sempre me mostrou a força do trabalho, né? Meu pai tem um momento da vida dele que ele era taxista, tinha um emprego formal, trabalhava no táxi e vendia caldo de cana no final de semana. Então, tinham 3 empregos para sustentar o mínimo da nossa casa ali. Morava no Rio de Janeiro, em Botafogo, que era a zona sul do Rio, né? Então, zona sul do Rio, era um pouco mais cara a vida lá. Então, ele, para conseguir ficar naquele apartamentinho de 25 metros quadrados em Botafogo, ele tinha algumas vezes 3 empregos. Meu pai foi envelhecendo, natural, e vários problemas de saúde, né? Meu pai, o Giga, né, que foi nosso sócio, ele fala que meu pai, se tiver uma guerra nuclear, sobra as baratas e o tio Jerônimo, né? Que eles chamam de tio Jerônimo, né? Que é o de tão Highlander que meu pai é. Meu pai foi ficando mais velho e aí começou a não poder mais ter 3 empregos. Aí se aposentou e aí começou a ter só trabalhava no táxi. Depois não conseguia mais trabalhar no táxi. Aí começou a ter um caminhãozinho para fazer pequenas mudanças, né? Aí depois não dava mais para ter um caminhãozinho. Começou a ter só uma Kombi, porque ele não conseguia mais fazer as mudanças, né? E aí, depois de um tempo, ele não conseguia mais fazer mudança nenhuma. E aí, hoje, o meu pai, ele me manda mensagem, né? Eu posso pegar aqui, ele vai estar dizendo, certamente ele vai estar em alguma... Não posso pegar porque o meu iPhone é a câmera que me filma aqui. Mas vai ter meu pai dizendo lá, filho, hoje eu dei 3 voltas no corredor do prédio. E ele tá buscando, ele dava nenhuma, depois passou a dar uma, depois passou a dar 2, depois passou a dar 3 voltas no corredor do prédio, né? Ele falou, eu tô indo para 4 voltas, hein? Vou chegar a 4 voltas, eu vou sair dessa. Guerreiro demais, meu sogro. Então, o que aconteceu com meu pai que eu entendi, né? E a filosofia tolteca fala disso. Faça o melhor que você pode com aquilo que você tem. E esse princípio, ele serve para qualquer momento da tua vida. Então, meu pai, quando eu olho para ele, eu pergunto, pai, 3 voltas é o limite que você pode dar? O melhor que você pode fazer com o que você tem hoje? Filho. Parabéns por isso, pai. Então, eu não vou dizer para meu pai que ele deveria estar trabalhando se o melhor que ele pode fazer com aquilo que ele tem é dar 3 voltas no corredor. A pergunta que eu tenho que me fazer, você tem que se fazer, Paty, o Five tem que se fazer a qualquer momento da sua vida, a pergunta que você tem que se fazer a qualquer momento da sua vida. Hoje, exatamente hoje, eu estou fazendo o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho? Porque se você está fazendo o melhor que você pode com aquilo que você tem, parabéns, salva de pau para você. E talvez os resultados ainda não vieram, porque você ainda está no processo de plantio, irrigação, cuidado para depois vir a colheita. Agora, o que eu ousaria dizer é que a maioria arrasadora das pessoas vive uma subvida, um subcasamento, um subemprego, um subsalário, um subcuidado com o seu corpo, uma subalimentação. Vive abaixo do que poderia viver, mas não porque não pode, mas porque não faz o melhor que pode com aquilo que tem. Desperdiça os recursos que tem, né? Porque não faz o melhor que pode com aquilo que tem. Então, o meu convite para você hoje é faça o melhor que você pode ao longo da próxima semana com aquilo que você tem. Esse é um podcast número 98, né? E talvez o melhor que você possa fazer agora, vendo esse podcast, é curtir, é dar 5 estrelas, é assinar o canal, né? Esse é o podcast número 98. Eu queria fazer um desafio ao vivo aqui, Paty, que eu não te falei, eu vou fazer aqui ao vivo agora. Tá cheio de coisas que não me falou aqui. Que eu não te falei. Eu queria do 101 ao 110 fazer um teste. Trazer 10 convidados seguidos aqui. Uau! Esse é o podcast 98. Uau! O 99 a gente vai gravar hoje ainda. Vale quem fala inglês, assim a gente bota uma dublagem? Não, vamos dar um jeito de arrumar brasileiro que vier para os Estados Unidos, vai vir aqui na nossa casa jogar o Pac-Man. Pessoas fora da média aqui. Então esse é meu desafio. Do 101... O 100 não. O 100 vamos fazer nós dois para comemorar 100 podcasts juntos. Pô, do 101 ao 110 convidados aqui. Convidados. Top massa desafio? Demais, adorei. Top desafio? Já tem várias pessoas que eu quero convidar. Então beleza. Do 101 ao 110... Tá feito o desafio pra gente ter convidados aqui, sempre batendo papo com alguém aqui. E aí depois, Fábio, você vai dizer, gostei não, Jerônimo, eu prefiro só você e a Paty. Ou você vai dizer, porra, ficou massa vocês 3 conversando, né? Nós 2 e o convidado. Manda sugestão, quem que você quer que a gente convide, Fábio, escreve aí, só que tem que ser alguém que venha pra Orlando. Que venha pra Orlando, mas deixa ele mandar pro universo bota no comentário aí, quem tiver no YouTube. Vai que alguém tá vindo pra essa região da Flórida e fala, porra, vou lá no podcast Sai da Média. Né? Fechado? Adorei. Esse foi o podcast número 9.
98 do podcast Sai da Média. Vamos bater 100 já. Obrigado por você estar aqui com a gente, Fábio. Foi incrível você estar aqui com a gente até o finalzinho, né? E se você curtiu, como a Paty falou, manda para alguém que possa se beneficiar de olhar para a própria vida e falar assim, cara, eu posso fazer mais, porque eu não estou fazendo tudo que eu posso com aquilo que eu tenho. E aí a pessoa começa a sair da média, os resultados começam a ficar melhores. Quando os resultados ficam melhores, ela pode mais, porque agora ela tem mais. E assim a vida vai melhorando. Incrível. Fechado? Incrível. Fechado. Um abraço. A gente se vê por aí ou no próximo podcast. Próximo podcast. Vamos! Tchau.